Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, galera, é o seguinte, mais um capítulo aí bastante trágico, bastante tenso dessa nova Guerra Fria que acontece entre Estados Unidos e China, onde o Trump promete que ele vai eliminar o TikTok, talvez a rede social não a mais famosa, né? Não a que tem mais usuários, mas a que está crescendo num ritmo mais exponencial no mundo dos Estados Unidos, justamente por essa chinesa. Quer entender o que está acontecendo e por que vai ser banido? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Se inscrever aí, ó, vai se manter sempre bem atualizado, tá bom? Pode contar comigo. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. A gente tem que entender que existe uma empresa chamada de ByteDance, e essa empresa, surgida ali no começo dos anos 2010, ela começou como se fosse uma espécie de uma startup na China que, a partir dos seus algoritmos, entendia o que o usuário gostava mais, gostava menos e começava a selecionar as notícias adequadas para cada tipo de leitor. Pensando que, imagina, você é um cara, hoje é mundo, né? As pessoas estão muito sem tempo, não gostam de ler, etc. Então foi um algoritmo que conseguiu personalizar o que você mais gosta para aparecer no seu celular. Começou a fazer muito sucesso, essa startup começou a crescer, é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, a ByteDance, e começou a se expandir pelo mundo, criando o TikTok também em 2016, se não me engano, ou 2017, que começou a fazer o maior sucesso. Só que, galera, a gente sabe, e vamos deixar de ser inocente aqui, a China é um estado totalitário. A gente não sabe exatamente qual que é a relação que essas empresas supostamente privadas têm com o Estado chinês. Então, qual que é a alegação que vários países estão fazendo? Inclusive, para vocês terem uma noção, houve um conflito recente entre Índia e China, por exemplo. A Índia também baniu o TikTok ali do seu país. Por quê? Quando você se coloca numa rede social, você coloca ali o seu telefone, você coloca o seu rosto, você coloca os seus gostos, você coloca os lugares onde você frequenta. Não aparece ali, a gente pode saber os seus dados? Você quer colocar qual é o seu e-mail, etc. Isso tudo, o aplicativo ele vai coletando. Cara, a gente sabe quantas vezes o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele foi convocado para dar declaração lá no Senado americano, porque o Facebook estava pegando os dados e estava vendendo os dados para as empresas, para governos, etc. Porque pensa, a gente está falando de um sistema que você coloca toda a sua vida. Os dados hoje são o petróleo do século XXI. Imagina uma empresa, por exemplo, no Facebook, no Instagram, não sei qual rede social você mais utiliza. Ele começa a perceber pelas coisas que você curte ou pelas coisas que você não curte, os links que você entra, os links que você não entra, quais são as suas preferências. Vamos pegar um exemplo banal aqui, tá? Imagina que, por exemplo, você é um cara que, sei lá, defende muito o meio ambiente, é um ambientalista, por exemplo. Imagina se uma empresa ou um governo sabe disso e consegue fazer com que, por exemplo, apareça ali na sua página notícias difamando alguém, algum candidato político. Pode ser até uma fake news, uma notícia falsa, etc. Falando mal do meio ambiente e colocando o candidato que eles querem que você vote falando bem do meio ambiente. Você consegue personalizar até propaganda política. Olha a distorção da democracia que existe nisso. Porque, claro, quem tiver maior poderio financeiro vai conseguir jogar com as redes sociais de maneira muito mais eficiente. Só que a gente está falando de uma certa hipocrisia também. Por quê? Existe um acrônimo chamado de GAFA. Google, Apple, Facebook e Amazon são uma das maiores empresas de tecnologia do mundo em que praticamente todos os dados de todas as pessoas estão nessas plataformas. A gente já ouviu falar sobre isso, né? Sobre controle de dados, etc. Até pegando, por exemplo, tem um documentário que eu sempre recomendo chamado Privacidade Hackeada, tá, do Netflix, recomendo muito que vocês vejam, é muito bom, ele fala sobre como que as redes sociais, perdão, principalmente o Facebook, interferiu ali no processo do Brexit e no processo da eleição do Trump, mas não se propagava tudo isso. E galera, convenhamos, nos Estados Unidos, a gente teve o Obama, ele vigiava a Dilma, por exemplo, vigiava o Brasil. Isso foi pouco comentado. Pô, é um estado que está vigiando o outro através dos dados. Você acha que os Estados Unidos também não vigia o que as outras pessoas fazem? Isso foi mostrado no Wikileaks. Só que quando é os americanos vigiando, aí não tem problema. Qual que é o problema agora? É que a China está crescendo muito nesse setor. E aí os Estados Unidos começam a propagar a informação que é perigoso você deixar os seus dados na mão dos chineses. Galera, de verdade, é perigoso? Sim. Da mesma maneira que é perigoso deixar na mão dos norte-americanos, da mesma maneira que é perigoso deixar na mão de qualquer estado. Mas é uma das decorrências da globalização. Por isso que eu falo para vocês, essa nova Guerra Fria que vem acontecendo entre China e Rússia de um lado e Estados Unidos de outro, ela tá tendo como um dos seus principais alicerces
A questão da tecnologia, a questão dos dados, porque com os dados na mão você consegue personalizar propagandas, você consegue expandir uma marca, você consegue mudar os gostos da população e interferir no processo democrático. E isso na mão da China é extremamente preocupante para os Estados Unidos. Então não achem, nossa, como a China é espiã e tal, porque é. Mas os Estados Unidos também é. A grande questão é, você vai abandonar suas redes sociais por conta disso? Galera, de verdade, é um dilema que a gente está correndo nesse momento. Mas enfim, alguns parceiros dos Estados Unidos, a Austrália já ameaçou também banir, né, o TikTok, a Índia já baniu o TikTok, o Trump prometeu que vai banir, ou pelo menos tentar comprar essa parte. A ByteDance, que é essa empresa chinesa, jura que não tem nenhum tipo de relação com o Estado chinês e que não fornece as informações. E aliás, galera, de verdade, pelo menos pra gente, pro Estado chinês, não dá pra saber, né? Mas pra gente, pro governo, até pra mídia brasileira, poucas informações são liberadas pela ByteDance. Se isso realmente acontece com o Estado chinês, não sabemos. Eu desconfio e não acredito. E esse é o motivo pelo qual o TikTok está sendo banido. Tudo bem, galera? Deu pra entender toda essa conjuntura política? Se vocês curtiram isso então, o vídeo, né? E gostaram? Deixe seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e